hoje nós vamos aí para a nossa aula derradeira. O que nós vamos falar hoje? Né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre nulidades primeiro, para depois nós fazermos o quê? Liquidarmos a nossa sentença e efetivamente o quê? Executarmos, né? Vamos lá? Vamos começar com as nulidades, então? Só mais um lembrete, né? Aguardo vocês, como é a nossa aula derradeira, aguardo vocês ali no nosso canal ali, né, do Instagram, na nossa rede social, então, Adélia_Procópio. Quero um feedback de vocês, quero saber aí se vocês têm dúvida, o que vocês acharam, como que estão as coisas, né, e principalmente como que vocês vão arrasar aí na nossa próxima prova da OAB, ok? Bora lá? Vamos lá. Vamos começar aqui, né, conversando sobre as nulidades no processo do trabalho. Tudo que a gente conversar, gente, vai estar entre o artigo 794 a 798 da CLT. Tá? Eu queria fazer um pequeno lembrete com vocês antes, só em relação à questão das nulidades, no sentido de nós termos a possibilidade de ter, né, nulidade absoluta e nulidade relativa. Um lembrete básico, que a gente até já começou a fazer quando a gente conversou um pouquinho sobre competência, porque a gente falou que a competência absoluta, obviamente, gera uma nulidade absoluta, e competência, como, por exemplo, em razão do lugar, gera uma nulidade relativa. Mas só para a gente conversar aqui, a gente tem certos erros, né, certos defeitos, que vão ser de ordem pública, né, e vão gerar certos tipos de nulidade, que nós vamos chamar de nulidade o quê, gente? Absoluta. E essas nulidades não se convalidam. Vocês lembram disso aqui? Elas podem ser declaradas a qualquer tempo, inclusive de ofício. Então, a gente conversou como, por exemplo, um defeito envolvendo a competência em razão da matéria. Né? Então, quando a gente fala então, de nulidade absoluta, certas questões que nós vamos conversar aqui, eu vou dizer, gente, isso aqui é só para nulidade relativa. Porque a nulidade absoluta ela não se convalida. Tá? Ela pode, inclusive, ser declarada a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado. Já as nulidades relativas, né, algumas situações que nós vamos começar a conversar aqui, elas vão envolver o quê? A necessidade de arguição da parte, sob pena, eventualmente, de preclusão. A gente relembrou aqui o que é preclusão, não é isso? Que é a perda do direito de praticar um determinado ato processual, em sentido de preclusão temporal, né? Por não ter a parte feito no momento oportuno. E o que vai estar submetido à preclusão, eventualmente, que vai ser um dos princípios que nós vamos conversar aqui? A nulidade relativa. Tá? Lembrete feito. Vamos conversar um pouquinho sobre as nulidades no processo do trabalho. Tá? As nulidades processuais, gente, elas são trabalhadas aqui com princípios. Tá? Então, todos os manuais, todas as situações, a gente pega esses artigos que eu conversei com vocês e trabalha essas nulidades por intermédio de certos princípios. É muito interessante, fica muito tranquilo o nosso raciocínio. Tá? O primeiro princípio que nós vamos conversar aqui é o princípio do prejuízo ou transcendência. Tá? O princípio do prejuízo ou transcendência, ele, obviamente, assim como vocês já viram, tanto no direito civil, tá, quanto no direito administrativo, no direito processual civil, a gente tem origem ali na doutrina francesa, né, que vai dizer que não haverá o quê? Prejuízo, não haverá nulidade sem prejuízo. Né? Então, o que nós vamos conversar aqui? O que nós vamos relembrar? No processo do trabalho, tá, qualquer tipo de ato só será considerado nulo, só será declarada, tá, a nulidade se houver manifesto prejuízo às partes. Então, aqui na Justiça do Trabalho, tá, se o ato, embora defeituoso, ele contiver certos vícios, mas esses vícios não gerarem prejuízo para aquela parte, tá, esse ato não será declarado nulo. Por isso que a gente chama de princípio da transcendência ou princípio do prejuízo. Está lá no artigo 794 da CLT. Tá? Então, na Justiça do Trabalho, os atos só serão declarados nulos, caso que, gente, importem manifesto prejuízo às partes. O prejuízo aí, gente, de natureza o quê? Processual. Então, vamos dar um exemplo. Se uma parte não foi regularmente citada, tá? Ou foi citada por edital, por exemplo, e ela, mesmo sendo citada por edital, ela comparece, apresenta defesa, tá? Pratica aquele ato processual da maneira adequada, ela não poderá, posteriormente, alegar uma nulidade de citação, ou alegar que aquele ato foi nulo porque a citação foi regularmente realizada por edital. Tá? Então, tem que haver o quê? Um manifesto prejuízo para a parte.
Ok? Vamos para o próximo? Vamos conversar um pouquinho aqui, né? Próximo princípio aí que nós vamos conversar é o princípio da convalidação ou o princípio da preclusão. Aí aqui, a gente acabou de conversar sobre preclusão temporal. Então, eu vou fazer uma observação com vocês. Esse princípio aqui, inicialmente, a gente tem que observar que ele vai ser aplicado para as nulidades. Vou até colocar aqui do lado. A regra é que ele vai ser aplicado para as nulidades relativas. Por quê? Porque aqui vai ser determinado que as partes elas vão ter que realizar uma provocação. Tá? Ou seja, só vai ser declarada a nulidade, tá, por provocação das partes, que deverão arguir essa nulidade no primeiro momento, tá, em que tiverem que falar, né? Que forem falar em audiência, ou em geral, tá, gente? Nos autos. E aí, vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho sobre essa ideia e fazer uma observação aqui em relação ao parágrafo desse 795. Então, o 795 vai dizer o seguinte, olha, as partes devem arguir a nulidade no primeiro momento em que elas tiverem que falar no processo, tá? Seja em audiência, que a gente já conversou, lembram que normalmente o primeiro momento em que as partes têm contato uma com a outra e que principalmente o magistrado também tem contato com as partes é em audiência. Por isso é que a CLT mesmo coloca, né, em audiência ou nos autos. Ou nos autos aí no sentido de, a partir do momento que tomou-se ciência, tomou-se conhecimento daquela nulidade, a partir daquele momento as partes já têm o quê, gente? Que arguí-la. Sob pena de quê? De preclusão. Por isso que eu grifei aqui para vocês a questão da convalidação ou da preclusão. Por quê? Nós estamos tratando de nulidade relativa. Nós estamos dizendo o seguinte, se a parte não arguir naquele primeiro momento, aquele ato poderá ser o quê, gente? Considerado convalidado. Por quê? Né? A parte, por deixar de praticar aquele ato no momento adequado, perderá a oportunidade de fazê-lo. Isso só acontece com qual tipo de nulidade, gente? Nulidade relativa. Para fins de prova de OAB, a gente tem que ter bem em mente a redação do 795 caput, que vai dizer, as partes deverão arguir a nulidade no primeiro momento em que elas deverão falar em audiência ou nos autos. Ponto. Então, a nulidade deve ser, né, declarada com essa arguição. Beleza, redação literal. O que a gente tem que ter em mente? A gente tem que conjugar esse caput com o parágrafo 1º e fazer uma interpretação do parágrafo 1º. Porque o parágrafo 1º do 795 vai nos dizer o seguinte, olha, porém, vai ser declarada de ofício a nulidade de, abre aspas, coloquei aqui para vocês, foro. Como assim, Adélia? A nulidade de foro poderá ser declarada de ofício. Aqui, gente, a CLT, com aquela linguagem bem 1943, tá? Ela não coloca foro como sinônimo de lugar. Aqui, nós vamos ter a ideia de foro como sinônimo de quê, gente? De matéria, tá? E aí, aqui, ela vai poder ser declarada de ofício, considerados nulos os atos decisórios. Então, o que a CLT quis dizer aqui com esse foro, tá? Foro criminal, foro civil, foro trabalhista, tá? Então, o sentido de foro aí é no sentido de matéria. Lógico, né? Será declarada de ofício, porém, a competência em razão da matéria. Ou competências o quê, gente? Absolutas em geral. Por exemplo, a competência em razão da hierarquia também. Né? Então, quando a gente faz uma interpretação aqui, de certa forma, teleológica, e atualizando aqui o nosso raciocínio. Tá? Então, em regra, tem que se arguir a nulidade, no primeiro momento que se tem que falar em audiência ou nos autos, porém, vai ser declarada de ofício qual tipo de nulidade? Foro, na linguagem de 43 da CLT, a gente tem sempre que saber, já conversamos, né? Primeira fase de OAB, a gente tem que ter em mente o que está escrito literalmente na CLT, tá? Mas fazer essa interpretação, porque senão não faria o mínimo sentido a gente usar o foro como sinônimo de lugar, né? Vocês iam até achar assim, a Adélia pirou, deu a primeira aula para a gente de um jeito e agora está invertendo tudo e virando de cabeça para baixo, né? Não, aqui o sinônimo vai ser sinônimo de questão envolvendo a matéria. Exemplo, foro criminal, né? A gente sabe que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar o quê? Nada, nada, nada de matéria o quê? Criminal, né? Não é nossa competência. Nesse caso, pode ser declarado o quê, gente? De ofício, requerimento, em qualquer grau de jurisdição. Belezinha? Nos mesmos, na mesma decisão, né, gente? No mesmo momento, o que aquele juízo vai fazer? Ele já determina, né, a remessa dos autos para a autoridade competente. Tá? Então, a CLT ainda coloca assim,
com urgência, no mesmo momento em que o magistrado, em que o juízo declarar a nulidade, ele já determina a remessa dos autos à autoridade competente. Então, exemplo, né? Vamos dar um exemplo aí. Uma determinada matéria aqui, civil. Conversamos lá, por exemplo, sobre a questão de autorização para trabalho infantil. Lembram? Autorização para trabalho infantil, juiz da vara da infância e da juventude. Segundo a linguagem da CLT, juiz de menores. A gente sabe que a competência, essa competência material não é nossa, não é da Justiça do Trabalho. Nesse mesmo momento, o que o magistrado faz? Ele determina a remessa dos autos, o quê, gente? Para serem distribuídos ali, né, para o juízo ali da vara da infância e da juventude. Ok? Belezinha em relação ao segundo princípio? Bora para o próximo, né? Aqui, gente, nós vamos raciocinar, né, com certos princípios que você já vêm carecas de saber, né? Vocês já estão aí cansados de saber. A gente tem muita questão de instrumentalidade das formas. No Adélia, eu lembro de ter visto isso em direito administrativo, né, em processo civil. E além da questão da instrumentalidade das formas, a gente tem muita ideia do aproveitamento dos atos processuais, que é o nosso próximo princípio, tá? Então, a gente tem muita ideia aqui, olha, de aproveitar os atos processuais. Vamos conversar um pouquinho aqui nesse aproveitamento. Quando for possível, suprir-se a falta ou repetir-se o ato, não é isso? Não será declarada a nulidade. Primeira ideia, tá? Então, a nulidade aqui, ela não vai ser declarada se for possível suprir aquela falta ou repetir-se o ato. Se o ato também, né, embora praticado de outra maneira, alcançou a sua finalidade, lembram disso no CPC? Não há necessidade de se declarar a nulidade aqui. Lembram de novo, que a gente já conversou nas aulas passadas, que a gente também tem aqui a ideia da primazia de solução do mérito, celeridade, né, duração razoável do processo, economia processual. Então, não será declarada a nulidade se for possível o quê, gente? Suprir-se a falta ou repetir-se o ato. E, além disso, a gente faz uma complementação. Qual complementação? No sentido de que não vão ser prejudicados, então a nulidade não vai prejudicar os atos posteriores, tá? Que não forem consequência do ato nulo. Daquele que foi declarado nulo. Tá? Então, quando a gente conversa aqui, né, sobre a questão, e aí vem o 798, tá, gente? Da CLT. Nós vamos conjugar aqui o 796, a linha A, com o 797, que a gente já até conversou, que o juiz, nós vamos falar daqui a pouquinho de novo, que ele vai Nossa Senhora, que ele vai determinar a remessa, né, e já vai declarar, né, obviamente, os atos aqui existentes, e o 798. Em que sentido? A gente tem um conjunto de atos processuais. A gente viu, na introdução dessa aula, o que a gente relembrou, gente? A gente relembrou que o processo é um conjunto encadeado e lógico de atos, né? Tanto que a gente sabe que aqui a gente tem, em regra, a inércia do judiciário, mas que no momento em que você aciona o judiciário, o que vai acontecer, gente? O processo segue por impulso oficial. Não é isso? Então, nós vamos praticando atos ali reiterados e a prática de um leva à prática do outro. Né? Inicial, citação, não é isso? Resposta, audiência, né? E aí, vamos lá. Se você tem um determinado ato, tá, que é declarado nulo, e esse ato é independente de atos posteriores, a CLT vai dizer, só será declarada a nulidade, tá, dos atos posteriores que dele forem consequência. Ou não será declarada a nulidade daqueles atos que dele não forem consequência. Adélia, dá um exemplo. Vamos supor que a gente tem toda uma instrução probatória, tá, e verificou-se que houve a nulidade de uma perícia. E na instrução probatória já tinham sido ouvidos reclamante, que é o nosso autor, reclamado, que é o nosso réu, e testemunhas. Tá? E aí, depois dessa oitiva, ou durante a audiência, verificou-se que aquela perícia estava nula. Tá? O que vai ser declarado, né, nulo, consequentemente? Se já tinha acontecido uma sentença, e essa sentença baseou-se naquela perícia, ok, declarada nula a perícia, e declarada o quê? Eventualmente, aquela sentença ou aquele ato que foi baseado naquela perícia. Né? Você vai suprir a falta ou vai repetir o ato. Né? Nesse caso, você vai fazer o quê? Repetir o ato, vai determinar uma nova perícia, ao invés de extinguir o processo e a resolução de mérito. Olha como é que a gente joga com o princípio anterior também. Né?
E aqui, as testemunhas, né? Eventualmente, as partes que já foram ouvidas, provas documentais que já foram juntadas, que não tem nenhum tipo de dependência com aquela perícia que foi declarada nula, obviamente serão considerados válidos. Tá? Nós vamos aproveitar esses atos processuais. Tá? Então, a gente conjuga a questão de suprir-se a falta ou repetir-se o ato, e com a questão de você o quê? Não, obviamente, declarar nulidade, que atos que não sejam o quê? Consequência daquele declarado nulo. E o próprio magistrado, gente, no momento em que ele declarar nulidade, ele vai declarar, obviamente, os atos a que ela se estende. Né? Quais são seus atos atingidos por aquela nulidade eventualmente constatada. Ok? Em relação a isso aí, podemos passar para o próximo? Adélia, tem mais? Tem. Tá? Mais um princípio aí para a gente conversar. A gente chama de princípio do interesse. Vocês vão lembrar lá do primeiro período de direito, gente, quando a gente fala do princípio do interesse. Tá? Quando a gente fala do princípio do interesse, a gente está até relacionando com a própria boa-fé, tá? Processual. Por que com a própria boa-fé processual? Né? Significa dizer o seguinte, a parte ela não vai poder arguir uma nulidade, né, se ela concorreu para, né, se o seu ato, né, concorreu para a sua consequência. Né? Então, se você, obviamente, praticando aquele ato, gerou uma nulidade, você não poderá o quê, gente? Arguir essa nulidade. Traduzindo, não poderá ser arguída a nulidade pela parte que lhe deu causa. Adélia, por que você falou que a gente vai lembrar do primeiro período? Vocês lembram que ninguém poderá se beneficiar da sua própria torpeza? A gente não estuda isso? Lá no primeiro período, a gente não lembra? Ninguém poderá se beneficiar da sua própria torpeza. É a mesma ideia aqui. Até coloquei o brocado aqui para vocês em latim, né? Que é exatamente essa ideia. Né? Ninguém poderá se beneficiar da sua própria torpeza. Então, obviamente, aqui, gente, acontece até o que a gente chama de preclusão lógica. Então, se a parte pratica um ato e aquele ato deu causa à nulidade, obviamente, depois ela não pode arguir aquela nulidade. Ok? Tranquilinho, né? Os princípios aqui, as questões da nulidade são muito tranquilinhas, são pouquíssimos artigos, muito tranquilo de vocês matarem uma questãozinha dessas na prova. Tá? Vamos agora, gente, para dois campeões, dois temas, mas campeões de audiência na OAB. Tá, em primeira fase. Eu posso afirmar para você, gente, analisando aí as últimas provas, tá, as últimas quase 10 provas da OAB, de 5 questões, porque as nossas questões, né, gente, têm sido as últimas das provas. Então, 76, 77, 78, 79 e 80. Né? Às vezes, dependendo do exame, varia uma mais ou menos, mas nos últimos tempos, principalmente pós-reforma trabalhista, de 76 a 80, são as nossas questões de processo do trabalho. E eu posso afirmar com vocês que pelo menos uma, tá? Pelo menos uma sai daqui do que nós vamos conversar. Que é o quê? Liquidação de sentença e execução de sentença. Tá? Eu estou falando pelo menos, gente, porque tem prova que sai mais de uma. Tá? Então, vamos ó, ligar as anteninhas, respirar, tá? Toma um café, pega um café, ainda dá tempo para a gente ficar atento aqui. Tá? Vamos começar primeiro com a liquidação de sentença e depois com a execução de sentença, porque isso realmente tem sido campeão de incidência em primeira fase de OAB. Ok? E eu não quero ver vocês, meus alunos, errando, nem comendo mosca aqui, porque é muito tranquilo, vocês vão matar isso com muita facilidade. Lembra, gente, que recurso também é campeão de audiência, tá? Falei isso com vocês. E agora lá vem a Adélia com os asteriscos dela em algumas situações aqui de questões aí que são objeto de cobrança, tá? Vamos começar, então, com a liquidação da sentença. Tá? Vamos liquidar. Na aula passada, a gente conversou sobre a sentença, inclusive conversamos sobre a questão dos recursos. Lembram? Agora nós vamos pegar essa sentença, então, e vamos liquidar, para daqui a pouquinho a gente poder executar. Vamos só lembrar o seguinte, a liquidação de sentença, tudo que a gente conversar aqui, vai estar no artigo 879, tá? Da CLT. A gente fala que a liquidação de sentença é uma fase o quê, gente? Preparatória. Né? Ela até está incluída, gente, dentro ali do capítulo, tá? Da CLT, de execução, que a gente começa a tratar de execução no 876, tá? Então, ela já está dentro daquele capítulo. Mas, normalmente, é uma fase preparatória em que sentido? Nós precisamos aqui alcançar o quê? Valores. Né? Então, se nós temos uma sentença que não é líquida, então nós não temos certeza dos valores, tá? Ou até mesmo uma questão de uma obrigação alternativa, ou isso ou aquilo, e tem-se o quê, gente? Que fazer aqui aquela escolha, né? Então, nós precisamos
de alguma forma, chegarmos aqui àquele valor que vai ser objeto de pagamento e, eventualmente, até de expropriação ali, relacionada àqueles bens daquele executado. Né? Então, aqui a gente tem essa fase pré-execução, né? Que já está ligada ali à própria execução. Vamos conversar um pouquinho sobre as espécies. A CLT nos diz que nós vamos ter 3 espécies de liquidação básicas, e nós vamos falar sobre cada uma, tá? Aqui, no processo do trabalho. A liquidação por cálculo, tá? A liquidação por arbitramento e a liquidação, gente, por artigos. Nossa, Adélia, nunca ouvi falar nessa liquidação por artigos. Gente, a liquidação por artigos é aquela que o CPC de 2015 chama de liquidação pelo procedimento comum. É sinônimo, nós vamos conversar daqui a pouquinho, tá? A CLT usa a linguagem antiga, que é a linguagem ainda, tá? Do próprio CPC de 73. O CPC de 73 usava o nome liquidação por artigos ainda. E aí, em 2015, altera-se aí essa questão da liquidação para a liquidação por procedimento comum, tá? Então, a gente já pode ler ali como sinônimos, ok? Adélia, existem certos limites à questão da fase de liquidação? Né? Gente, na fase da liquidação, você não pode o quê, gente? Rediscutir, né? Vamos conversar um pouquinho, que a gente está falando da fase o quê? É uma fase preparatória da execução, né? Então, a gente não pode o quê? Primeiro, modificar a sentença. Não podemos inovar, não é isso? Aquela sentença. Então, nós estamos discutindo aqui o quê, gente? Valores. Vamos chegar a valores ou vamos chegar na obrigação? Né? E não vamos rediscutir o quê, gente? A matéria que pertence o quê? À causa principal, a matéria objeto aqui, né, da nossa situação. Então, aqui, na liquidação, a gente não vai discutir mais se efetivamente tinha direito às horas extras, se fulano era trabalhador externo ou não, né? Se fulano tinha que receber ou não o 13º. A gente passou dessa fase, tá? Aqui nesse momento é o quê? Quantas horas extras eram devidas? Porque a pessoa tinha jornada X, trabalhou por tantos anos na empresa, de tal forma. Né? O 13º de todo o contrato de trabalho, juros e correção monetária. Como que isso vai ser feito? Tá? Então, aqui, esse momento é o momento de quê, gente? De efetivamente chegar aos valores finais. Tá? Então, na liquidação, nós não podemos modificar ou inovar sentença, tá? E nem rediscutir, adentrar novamente no mérito, tá? Na matéria que foi objeto da causa principal. Ok? E aí, vamos conversar um pouquinho, e aí, dentre essas 3, obviamente, a nossa campeã de incidência na vida real, como eu brinco, né? Na vida prática, é a mesma campeã de incidência na prova da OAB. Tá? Que é a liquidação por cálculos. Então, essa liquidação por cálculos, nós vamos fazer um asterisco. Na verdade, eu vou fazer um asterisco com vocês em todos esses artiguinhos aqui que nós vamos conversar agora, da liquidação por cálculos. Tá? Adélia, que tipo de liquidação é esse? Por que você disse que é a liquidação mais comum que a gente tem no âmbito aí, né, do processo do trabalho? Aqui, gente, a liquidação vai depender de simples cálculos aritméticos. A própria documentação juntada ao processo, aquilo que a gente tem ali naquele processo, já é suficiente para chegarmos à conclusão de qual que é o valor devido. Tá? Então, simples cálculos aritméticos aqui vão ser suficientes. A maioria dos nossos casos, gente, a massa dos casos na Justiça do Trabalho vão entrar aqui, nessa situação da liquidação por cálculos. Tá? Cálculos apresentados por ambas as partes, eventualmente enviados, né, à contadoria do juízo, homologados pelo magistrado. Ok? Então, essa é a nossa liquidação mais comum. Observações super importantes. Então, primeiro asterisco. Tá? O magistrado aqui vai intimar as partes. Então, primeira ideia, tá? O magistrado vai intimar as partes, ok? Para apresentação dos cálculos. Então, elas vão ser intimadas aqui previamente, antes de ser homologado, para que apresentem os cálculos que entendem devidos, ok? Então, primeira ideia é essa aí. As partes. Tá? Nas últimas provinhas do AB, caiu uma situação assim que o magistrado fez o quê? Intimou somente o quê, gente? O futuro exequente, né, que era o autor, o reclamante. Ele apresentou os cálculos, o juízo envia para a contadoria do juízo e já homologa. Né? Então, as partes têm que ser intimadas previamente para apresentar os cálculos. Ok? E aí vem
Aí, gente, o asterisco aqui vão ser 3. Isso aqui já choveu, tá? A questão da intimação após a elaboração da conta de liquidação, tá? Depois que a gente já tem, então, a conta de liquidação elaborada. Então, intimou as partes, exequente apresentou a liquidação, executado, futuro executado, né? Apresentou a conta de liquidação, mandado para a contadoria do juízo, chegou-se a uma conclusão, cálculos o quê? Homologados, tá? O que é obrigatório aqui? E aí, gente, vamos lá. Primeira coisa, em relação às partes. Guardem isso aqui comigo, 3 asteriscos. O juízo aqui deverá, coloquei até em caixa alta, tá? Ele deverá abrir as partes o prazo comum de 8 dias. Tá? Prazo comum de 8 dias. Para quê, gente? Para eles apresentarem, eventualmente, a impugnação desses cálculos. Tá? A impugnação aqui, obviamente, o quê, gente? Fundamentada. Quando a gente fala em impugnação fundamentada, significa dizer o seguinte, eles têm já, obviamente, ao impugnar aqueles cálculos, de, obviamente, indicar o quê, gente? Os itens e os valores objetos de discordância. Né? Não é simplesmente, não concordo com esses cálculos, estão muito altos. Né? Não, olha, não concordo com esse item, esse valor. Tá? Observação. O magistrado, então, o juízo deverá, primeira palavra aqui, tá? Obrigatoriamente, tá? Intimar as partes. Para quê? Abrir, né, essa vista, intimar as partes. Para quê? Para no prazo comum. Então, aqui o prazo não é sucessivo, tá? Então, ao mesmo tempo, não é mais aquele prazo, primeiro um, depois o outro. Prazo comum de 8 dias. Aqui não é difícil da gente guardar o prazo, né, gente? Por quê? Porque esse prazo aqui é o nosso prazo geral até da Justiça do Trabalho. Para essa impugnação fundamentada, por quê, gente? Sob pena de preclusão. Tá? Então, sob pena de preclusão. Vão ser indicados ali valores e objetos de discordância, ok? Esse é o momento para se impugnar esses cálculos, para dizer se concorda ou se não concorda, sob pena de posteriormente, que nós vamos ver que é o momento adequado de se discutir o que a gente chama de sentença de liquidação aqui, nós não podermos mais fazê-lo se deixarmos de fazer nesse momento, porque vai acontecer a preclusão, ok? Então, homologada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes o prazo comum de 8 dias, tá? Para apresentar a impugnação fundamentada daqueles cálculos, ok? Tem que ser feito nesse momento, Adélia? Sim, sob pena de preclusão. Ok, em relação a isso aqui, gente? Depois vocês vão ver comigo aqui por que isso aqui está sendo objeto de 3 asteriscos. Tudo bem? E aí nós vamos passar para a união, tá? Também ali mais 3 asteriscos ali naquela ideia. Fechada essa ideia, tá? Da intimação das partes, a gente vem para o lado da união. Adélia mesmo, você tinha comentado com a gente que nas sentenças, por exemplo, a união sempre é intimada. Na fase de liquidação também a união é intimada? Claro que sim, né, gente? Aqui nós vamos conversar, inclusive, sobre liquidação de contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária aqui para a gente, execução de ofício, então o tempo inteiro a união estará presente, tá? Então vamos lá. Adélia, em relação à união, elaborada a conta e tornada líquida, o juízo, a mesma ideia, tá? A CLT só muda a nomenclatura aqui, gente, que fala procederá. Procederá também da mesma ideia de deverá, né? Procederá o quê, gente? A intimação da união, só que aí cuidado com o prazo, tá? Porque aqui é um prazo diferente do que a gente está acostumado. Vai intimar a união para se manifestar no prazo de 10 dias. Então, cuidado com esses 10 dias aí. As partes pegam o item geral de 8 dias, a união no prazo de 10 dias. Adélia, aqui também, se a união não se manifestar, ela perde a oportunidade posteriormente de tratar do tema? Sim, tá? Então, aqui também, sob pena de preclusão. Tá? Nós vamos perceber aqui, né, que nós estamos conversando aqui sobre impugnação desses cálculos. A gente ainda não está com a sentença ainda. O juiz ainda não bateu o martelo em relação ao valor devido. Não estamos ainda na sentença de liquidação. Mas para posteriormente, inclusive, a gente poder discutir essa sentença de liquidação, o momento da impugnação é agora. Tá? Então, por isso que o magistrado deve intimar as partes no prazo comum de 8 dias, tá? E procederá à intimação da união.
Vem comigo aqui para o exame. 30º exame da OAB. Um dos exemplos, tá, gente? Um dos exemplos dessa cobrança. No decorrer de uma reclamação trabalhista, transitada em julgado, o que aconteceu? O juiz intimou o autor para apresentar os cálculos de liquidação. E aí o autor, então, apresentou cálculos de liquidação. O que ele já fez? Ele mandou para o setor de contadoria da vara, né, o juiz, para a conferência. Quando o calculista confirmou os cálculos e disse que estava de acordo com a coisa julgada, o que o juiz fez, gente? Homologou a conta. E aí já mandou que o executado depositasse a quantia, né, sob pena de execução forçada. E aí, diante dessa narrativa e dos termos da CLT, o juiz, pelo que nós vimos aqui, olha, a gente leu o 879, né, e caput e parágrafo 1º e 2º, estudamos aqui, né? Essa atitude do magistrado está correta? É claro que não, né? Então, a gente já arriscaria aqui que não está correta, já arriscaria que a lei não fixa a dinâmica que nós conversamos, né? Cuidado, olha, executado INSS pelo prazo de 5 dias, equivocou-se o juiz. Por quê? Ele não poderia homologar o cálculo sem antes conceder vista ao executado pelo prazo de 8 dias. Ok? Então, muitas vezes, nós vamos ter questõezinhas aí envolvendo essa ideia, tá? De não abrir vista, de prazo para abertura de vista, tá? De necessidade aí, né, dessas atitudes por parte do magistrado. Principalmente, gente, por quê? Porque a reforma trabalhista alterou esses prazos. Tá? Então, a gente já conversou também, vamos só relembrar, aproveitar que é a nossa última aula, já conversamos. Reforma trabalhista tem sido foco de cobrança, né, das últimas provas fechadas, da primeira etapa, né, da OAB. Tanto no âmbito do direito material do trabalho, né, quanto no âmbito do direito processual do trabalho. Por quê? Porque, efetivamente, né, gente, foi uma inovação danada em vários artigos. E aqui é um exemplo. Tá? Então, como a gente teve essa alteração, a OAB tem focado muito nessa ideia. Ok? Adélia, já que nós estamos falando de liquidação, e juros e correção monetária? Né? Como é que é essa ideia de juros e correção monetária aqui no âmbito do processo de trabalho? A gente fala, né, gente, vou colocar entre aspas para vocês, que juros e correção monetária são, inclusive, pedidos implícitos, né? Pedidos implícitos, e nesse sentido, inclusive, a súmula 211 da CLT, do TST, né, em que sentido? Independentemente de haver determinação na sentença, ou mesmo de haver pedido na inicial, os juros e a correção monetária, eles vão se incluir nos cálculos de liquidação. Né? Então, juros e correção monetária, obviamente, estarão presentes aqui, por isso que nós chamamos aí de pedidos implícitos. Adélia, como que acontece essa ideia aí, né, dos juros, né, e da correção monetária aqui no âmbito do processo do trabalho? Juros. Vamos para os juros aqui, tá? Nós vamos conjugar, depois até no finalzinho, gente, eu coloquei para vocês, tá? Eu vou colocar no finalzinho, nosso último slide à disposição de vocês, tem a redação dessas súmulas aqui para vocês, tá? E também do artigo 39, porque é uma lei que a gente não tem tanto contato, que é a lei 8.117 de 91, tá? Apesar da gente ter a redação muito parecida no artigo 883 da CLT, eu coloquei aqui para vocês, no finalzinho, no último artigo, a redação, tá? De todas essas súmulas e também do artigo 39. Tá? Por quê? Porque os juros aqui no processo do trabalho, primeiro, eles vão incidir, tá, gente, sobre a quantia já corrigida monetariamente. Então, já corrigida. Então, vão incidir sobre a quantia já corrigida monetariamente. Os juros, gente, aqui são de 1% ao mês. E os juros são calculados desde o ajuizamento da ação. Então, desde o ajuizamento da ação. A gente fala 1% ao mês, pro rata die, desde o ajuizamento da ação. Tá? A gente conjuga a súmula número 200 com o artigo 39, parágrafo 1º, tá, da Lei 8.117, e o artigo 883 da CLT. Então, os juros incidem sobre o valor já corrigido monetariamente, 1% ao mês, pró rata dia, desde o ajuizamento da ação. Belezinha? Belezinha. Adélia, tem diferença para os danos morais? Você colocou aí para nós? Tem, gente. Vamos ficar atentos. E a gente não usa mais súmula do STJ aqui.
Durante um tempo, a gente usava, tá, uma súmula do STJ. Agora, a gente tem determinação expressa na súmula 439. Quando a gente estiver tratando, tá, gente, de arbitramento aqui, tá, de quê? De danos morais, a atualização monetária aqui, vou colocar aqui para vocês, a atualização monetária, tá, ela vai ser devida a partir da data da decisão de arbitramento, eu tenho que escrever mais devagar, porque senão minha letra vai virando um garrancho, né? Então, peraí, da data da decisão de arbitramento ou, vamos pôr o aqui, né? Da alteração, um pouquinho mais devagar, senão vocês não vão entender do valor. Então, quando se tratar aqui, tá, de condenação por danos morais, a atualização monetária vai ter essa diferença. Tá? Os juros continuam sendo desde a data do ajuizamento da ação. A atualização monetária, tá? De qual data? Do arbitramento, tá? Daquele valor, ok? Ou então, como eu coloquei para vocês, da data da alteração daquele valor. Ok, em relação a isso aí? Observação feita, bacaninha, bom para cair em prova, né? Ainda dentro de juros e correção monetária, uma pequena observação. Podem ficar tranquilos em relação ao artigo 879, parágrafo 7º da CLT. Tá? Esse artigo aqui, na verdade, ele está sendo objeto de questionamento ainda no STF. Lá no meu Instagram, eu até expliquei bonitinho, no momento, primeiro teve uma liminar do Gilmar Mendes, depois já começou a votação, tá? Tá lá explicadinho, direitinho, quem votou de que forma, eu vou explicar para vocês em que pé nós estamos, tá? Ou seja, para a primeira fase de OAB, vou contextualizar rapidinho, que nós não vamos precisar nos preocupar com isso aqui. Por quê? Porque a FGV, gente, pelo menos no que eu conheço, né, que é a parte de direito do trabalho, a parte de processo do trabalho, ela é muito razoável. Né? E sendo muito razoável, obviamente, ela não vai cobrar, ela não vai se arriscar a entrar numa cobrança de algo que está sendo objeto de questionamento, né, em relação à sua constitucionalidade. Na verdade, até foi declarado inconstitucional, está só se discutindo qual que vai ser o índice aqui que vai ser cobrado. Tá? Então, só contextualizando vocês, o 879, parágrafo 7º, gente, ele traz para a gente que a atualização deveria ser a TR. Tá? TR é o que a gente chama de taxa referencial. E aí, o que aconteceu? Duas ações diretas de inconstitucionalidade, tá? Considerando essa TR aqui, atualização pela taxa referencial inconstitucional, e duas ações declaratórias de constitucionalidade, entendendo, então, que seria, obviamente, constitucional. Tá? O que acontece aqui nesse caso? Tá? Primeiro, o Gilmar Mendes, ele tinha, obviamente, decidido aqui, no sentido dessa TR já ser inconstitucional e dado uma suspensão envolvendo esses processos. E o que aconteceu nesse sentido? O Pleno, então, gente, corroborou esse entendimento de Gilmar Mendes. Hoje é dia 8/12, tá? Amanhã, dia 9/12, então acompanhem, fiquem atentos se vocês quiserem saber o resultado, está marcada a continuidade. Tá? Foram 4 votos num sentido, 4 votos no outro. Amanhã está marcado o julgamento aí, se não cancelarem, para resolver essa situação. Tá? Por quê? Porque todos os ministros que já votaram, tá, gente, consideraram a TR inconstitucional. Então, não precisa preocupar, não precisa, tá, esquentar a cabeça com isso aqui para a primeira fase de OAB. Ok? Só por curiosidade, gente, a dúvida que está acontecendo aqui é a seguinte: o TST, que também já vinha com esse entendimento, estava aplicando o IPCA-E. Tá? O índice de preços ao consumidor amplo, né, e especial. Então, estava aplicando aí o IPCA-E. E um pedaço do STF tem entendido que deveria ser a taxa Selic, para atualizar os dados, 4 ministros, vamos colocar de letra maiúscula, né? 4 ministros aqui, 4 ministros aqui, Dias Toffoli pediu vista. Tá? Então, o TST entendia que era o IPCA-E, seguido pela Rosa Weber e por alguns ministros, no sentido de TR é inconstitucional, então tem que ser IPCA-E. Gilmar Mendes, puxando o voto por outro lado, disse o seguinte, né? TR é inconstitucional, então 879, gente, parágrafo 7º caiu. Tá? TR é inconstitucional.
ok? Só que o Gilmar Mendes, seguido por outros 3 ministros, né, então está 4-4, entendeu o seguinte, olha, na fase judicial deveria ser a taxa Selic, o índice de atualização. Dias Toffoli pediu vista, julgamento marcado para amanhã, fiquem atentos aí, atualizem inclusive vocês lá pelo Instagram. Tá? Então, não se preocupem aí com esse índice, porque efetivamente FGV é bem razoável nesse sentido. Ok? Adélia, envolvendo contribuições previdenciárias, ainda em liquidação, tá, gente? Nossa, Adélia, acha essa matéria tão cansativa. Pois é, gente, a OAB sabe disso. Ela sabe disso, ela sabe que vocês deixam para estudar isso por último, ela sabe que vocês deixam execução e liquidação de sentença que vocês acham meio chato, e é por isso que sempre cai na prova. Então, vamos respirar fundo, vamos ficar amiguinha aqui da liquidação, que vai dar certo, ok? E as contribuições previdenciárias, Adélia, elas vão entrar aí nessa demanda, elas entram aqui, então, nos nossos cálculos de liquidação, lembrando que nós estamos na liquidação aqui envolvendo cálculos, né? A liquidação, então, gente, aqueles cálculos, obviamente, vai abranger as contribuições previdenciárias. Só que aqui os critérios são critérios específicos da legislação previdenciária, tá? Então, critérios específicos da legislação previdenciária. Ok? Então, aqui nós vamos observar a Lei 8.112, Decreto-Lei 3.048, a gente não vai entrar aqui na atualização e nas questões relacionadas à Justiça do Trabalho. Lembrando que daqui a pouco nós vamos falar de execução, né? Nós vamos executar de ofício, obviamente, as contribuições previdenciárias. Por isso é que os cálculos aqui já são abrangidos. Ok? Última observação, conversei com você sobre isso já. A gente já conversou rapidamente sobre essa ideia da perda de escala. Tá? O que é isso? O ministro de Estado da Fazenda, ele pode, né, mediante ato administrativo, determinar tetos e limites ali, mínimos e máximos, para que a União o quê? Haja envolvendo e entre, né? Porque ela vai ser intimada, gente, a União ela deve ser intimada de todas as sentenças. Ela vai ser intimada para impugnar eventualmente o quê? A questão dos cálculos. Mas lembra que a gente conversou sobre isso? Que é possível que o ministro do Estado da Fazenda, o ministro da Fazenda, determine ali valores, né, de dizer o seguinte, olha, procuradores, né, do INSS, as ações que tiverem até o valor da condenação, até X, vocês vão ser intimados, mas vocês não precisam o quê? Se manifestar. Sob pena de quê? De ser mais caro para o Estado a sua manifestação do que efetivamente a gente poderia arrecadar. A gente chama isso de perda de escala. Tá? Então, administrativamente, pode ser determinada. Você tem na CLT essa determinação? Tem. Tá? Então, a CLT nos lembra que o ministro do Estado da Fazenda pode determinar ali valores relacionados a essa ideia da perda de escala. Onde, obviamente, então, o quê? A manifestação, tá, da administração ali nesse sentido, no caso, a União vai ser o quê? Dispensada. Ok? E aí, vamos lá. Adélia, é isso que a gente precisa saber de liquidação por cálculo? Sim. E a liquidação por cálculo, gente, é a mais importante. Tá? De novo, é o que normalmente a CLT trata de forma mais ampla, que está no 879. As outras duas nós vamos ter que buscar no CPC. É o que cai nas provas da primeira etapa da OAB. Tá? Então, quando aparece principalmente essa ideia, porque é o que acontece no dia a dia de quem for o quê? Atuar na área trabalhista, tá? Seja advogando, seja no âmbito do Ministério Público do Trabalho, seja no âmbito da Magistratura do Trabalho. Tudo bem? Mas nós conversamos que ainda existem outros 2 tipos de liquidação, né? Então, a liquidação por cálculos, matamos agora, mas a gente conversou que existe a possibilidade da liquidação por arbitramento, lembram? E a liquidação por artigos, que a gente chama de liquidação por procedimento comum. Vamos para a liquidação por arbitramento? Breve lembrete aqui para vocês. Lembram que a gente falou omissão da CLT? A CLT só vai trazer um detalhe aqui para a gente, que nós vamos conversar aqui, né? Quando a gente fala da liquidação por arbitramento, que é a possibilidade, quando os cálculos forem complexos, do juiz nomear um árbitro, tá? Do juiz nomear um perito. Efetivamente, o que nós vamos fazer? Omissão da CLT, mais compatibilidade. Lembram disso, gente, do 769? Por enquanto, que daqui a pouco na execução nós vamos acrescentar um outro artigo aqui. Nós vamos buscar lá no 509, inciso 1º, tá? E no 510, liquidação por arbitramento. Ela vai acontecer quando, Adélia? Quando for determinado pela sentença, lembram disso? Determinado pela sentença. Quando for, gente, vocês lembram? Convencionado pelas partes, determinado pela sentença,
convencionado pelas partes. Não é isso? Ou então, quando a natureza, né, do objeto da liquidação o exigir. Então, a natureza do objeto exigir que essa liquidação, então, seja feita por arbitramento, né? Então, nesse caso aqui, gente, por que é arbitramento? Porque aqui nós vamos ter um árbitro, ou seja, nomeado. Adélia, como assim um árbitro? Vou colocar entre parênteses, entre aspas aqui, gente. Efetivamente, é como se fosse um perito, efetivamente, nomeado pelo juízo, tá? O que eu disse para vocês? A CLT diz, né, que quando nós temos, eventualmente, ali, cálculos complexos, o magistrado ele pode nomear um perito ali para realizar aqueles cálculos e, efetivamente, os honorários depois, observada a razoabilidade e proporcionalidade ali, vão ser o quê? Estabelecidos. E a gente vai seguir a ordem ali e a lógica do que a gente já estudou de honorários periciais, tá? Então, existe essa possibilidade. A maioria da doutrina entende, inclusive, que o 879, parágrafo 6º, faz agora, né, essa alusão expressamente, novamente, porque inicialmente a CLT só fala, né, liquidação por cálculos, arbitramento, né, ou por artigos. E esquece essas outras duas, né? Esquece o arbitramento e esquece os artigos. Mas que o 879 agora, parágrafo 6º, traz essa ideia de existir essa possibilidade. Tá? E quando for, então, determinado pela sentença, convencionado pelas partes, ou a natureza do objeto o exigir, pode acontecer liquidação por arbitramento, e nós vamos seguir o quê, gente? 509 e 510, tá? Do CPC, ok? Só preciso saber isso para a primeira fase, Adélia? Só preciso saber isso para a primeira fase. É interessante sempre dar uma lida, né, gente? Então, no 509, tanto o inciso 1º, que vai tratar da questão do arbitramento, quanto o inciso 2º, que vai tratar aqui do que nós vamos conversar do procedimento comum, que é a liquidação por artigos, né? Até porque, obviamente, vai ser objeto de cobrança para vocês lá no CPC, tá? Então, liquidação por cálculos, liquidação por arbitramento, vamos para a última, liquidação por artigos, que eu já até deixei aqui para vocês, entre parênteses, que é por procedimento comum. Vocês lembram, gente, que essa liquidação, ela vai acontecer quando houver a necessidade de quê? Alegar e provar fato novo, né? Então, a liquidação por procedimento comum, a gente fala, né? Alegar, vamos ser mais literal, igual o CPC, né? Alegar e provar fato novo. Né? Adélia, como assim? Né? Na verdade, gente, são fatos que já constam na sentença, né, mas que não foram ali efetivamente, né, ou corretamente investigados. Isso acontece muito quando a gente tem ali questões envolvendo, por exemplo, ações coletivas. Então, no âmbito aqui do processo de trabalho, a gente poderia pensar em ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho, ou eventualmente até mesmo por sindicatos. No momento da liquidação, que você tem que individualizar aquela liquidação, efetivamente, em certos momentos tem que se verificar, né, a alegação e a prova de fato novo para fins de quê? De individualização da liquidação. É um caso típico, tá? Nesses casos, por que agora o CPC chama de procedimento comum? A CLT ainda chama de liquidação por artigos, tá, gente? Liquidação por artigos. Mas o que o CPC fala, né, e chama de procedimento comum? Porque nesse caso, literalmente, você vai começar o quê? Um procedimento, né, de investigação que vai seguir o quê? Os moldes do nosso procedimento ordinário, ou os moldes do procedimento comum, para se chegar o quê? A alegação e a prova daquele fato novo, dentro da fase de liquidação, efetivamente, para se chegar ao valor correto. Tá? Então, por isso que a gente, até o nome, né, procedimento comum, nos dá mais a ideia e nos contextualiza em relação a essa questão do fato novo. Tá? Adélia, precisa saber mais alguma coisa? De novo, 509, inciso 2º do CPC, que nós vamos usar subsidiariamente, e aqui o 511, né, que nós vamos utilizar subsidiariamente no âmbito do processo de trabalho, tá? Mas sendo bem sincera com vocês, tá, gente? O que vem sendo objeto de cobrança aqui em primeira fase de OAB? Liquidação por cálculos. Nós fizemos vários asteriscos ali, porque é o que vem sendo objeto de cobrança para a gente, tá? Adélia, quando vier a sentença de liquidação? A CLT, tá, gente? Ela vai falar em sentença de liquidação. Até coloquei aqui para vocês, olha. O 884, parágrafo 3º, ele é muito claro em chamar de sentença de liquidação a decisão aqui que vai decidir, literalmente, né, homologando ou não homologando esses cálculos, tá? Para a primeira fase, gente, não precisa preocupar com a natureza jurídica dessa decisão, não precisa preocupar com nada disso. Primeira etapa de OAB, a gente vai só fechar no seguinte raciocínio. Como que
que eu vou, né, impugnar a sentença de liquidação, porque simplesmente a CLT me chama de sentença de liquidação. Nós vamos falar de execução agora, né, nós vamos entrar no nosso novo capítulo, e vocês vão ver que somente nos embargos, literalmente, tá, gente, pela CLT, nos embargos, há penhora, que para a maioria da doutrina e da jurisprudência acaba sendo sinônimo de embargos do devedor ou de embargos à execução. Nós vamos conversar sobre eles daqui a pouquinho. Tá? Então, somente quando a gente está falando aqui dos embargos à penhora, que eu vou discutir a sentença de liquidação. Vou fazer esse lembrete com vocês lá na fase que a gente for conversar ali no momento da execução. Tá? Chegaremos lá daqui a pouquinho, ok? Mas só vamos lembrar que não é agora, tá? Na hora que o juiz efetivamente decidiu sobre aqueles cálculos, nesse momento agora, tá? Dessa decisão, eu já me manifestei lá na impugnação. Lembra daqueles 8 dias? Eu já fiz ali, já evitei minha preclusão. Nesse momento agora eu não recorro, não. Não tenho recurso possível, não. Eu vou poder discutir isso onde? Lá nos embargos à penhora. Tá? Lá nos embargos de execução, embargos do devedor, que vai ser a fase que nós vamos o quê? Adentrar no presente momento. Tá? Liquidamos nossa sentença. Temos o nosso valor. O que é que nós vamos fazer agora, gente? Qual que é o nosso objetivo? Receber. Não é isso? Suponhamos que nós somos aqui o quê? Os credores. Né? Obviamente, vocês vão lembrar comigo que nós vamos falar aqui de quê? Exequentes, obviamente, né? Então, exequente e executado. Então, o credor, vou colocar entre parênteses aqui, né, gente? O nosso credor e o nosso devedor aqui das verbas, né? Então, quem vai o quê? Iniciar a fase de execução e em face de quem inicia-se a fase de execução. Como eu tinha comentado com vocês, a nossa fase de execução começa no 876, tá? Da CLT. Comentei com vocês por quê? Porque o 879, que é o da liquidação, está ali no meio, né? Vai do 876 até o 892. Nós vamos agora passear aí nesses artigos e conversar um pouquinho sobre essa ideia da fase, né, de execução. Lembrando, o que eu disse para vocês? Pelo menos uma questão de primeira etapa sai daqui. E aí, gente, não custa nada, né? Matar essa questão aqui comigo, para quê? Para a gente chegar mais rapidamente aos 40 e arrebentarmos aí na segunda fase, tá? Quem não é muito chegado, né, aqui no âmbito do processo do trabalho, mata para ficar livre, tá, gente? Pra vocês irem lá para a segunda fase de penal aí, que às vezes vocês reclamam aí comigo, falam, tô doido para ficar livre, né? Mata rapidinho que vocês ficam livres mais rápido. Então, vamos entrar na fase de execução. A primeira observação que eu faço aqui com vocês. A gente viu, acabamos de falar, inclusive, que a gente, ao longo do nosso processo de conhecimento, da nossa fase de conhecimento, a gente utilizava o quê? O 769 quando a CLT era omissa, né? E o 769 dizia, omissão da CLT mais compatibilidade, o que a gente faz? Aplica CPC. Adélia, na fase de execução não é assim, não. Na fase de execução, nós vamos observar o 889. Tá? O 769, eu vou colocar até aqui, ó, primeiro o 889. O 769, para nós aqui, fica em segundo plano. E o 889 vai dizer o seguinte, olha, no caso de omissão da CLT, né, se a CLT não disser nada, nós vamos aplicar a lei de execuções fiscais. Que lei que é essa, Adélia? A lei 6.830 de 80, considerada, obviamente, recepcionada pela Constituição. Tá? Então, na fase de execução, omissa as questões na CLT, tá? Então, omissa a CLT, para onde nós vamos? De quem nós vamos nos socorrer? Lei de execuções fiscais, tá? Lei que rege aí os executivos fiscais, ou seja, quando nós temos União, Estado, Federal, municípios executando. É a 6.830 de 80, ok? Aí, subsidiariamente, gente, até porque nós vamos ver que ao longo aqui dos artigos, em alguns momentos, a própria CLT se remete ao CPC. Aí, se a lei de execuções fiscais for omissa, é que nós vamos aqui, efetivamente, para o CPC. Tá? Então, obviamente, sempre, primeiro CLT. Na fase de execução, CLT omissa, lei de execuções fiscais. Lei de execuções fiscais omissas, aí a gente pode o quê? Ir até o CPC. Tá? Vocês vão ver aqui comigo, por exemplo, que na hora que a gente entrar na ordem de penhora, o próprio CPC, a própria CLT se remete ao CPC. Ela fala, observada a ordem de penhora do CPC. Então, a própria CLT faz essa remissão. Então, em alguns momentos, nós vamos ao CPC sim, tá? Mas ele é agora o nosso o quê, gente? Segundo lugar, tá? Por isso eu coloquei aqui em segundo lugar.
Só um lembrete aqui, tá, gente? Execução definitiva versus execução provisória. Só para ver se vocês estão craques aí nessa ideia, né, nessa lembrança. Principalmente envolvendo o quê? A execução provisória, né? A execução provisória, obviamente, olha o nome, gente, provisoriedade. Envolve o quê? Uma decisão, obviamente, não definitiva, né? Não dotada de definitividade, igual nós vamos ali conversar em relação aos nossos títulos e todas as situações que nós vamos tratar agora. Nós vamos tratar agora em relação a quê? A execução definitiva. A execução provisória, ela vai ser de iniciativa do exequente. Então, só lembrando aqui, tem que ter iniciativa. Né? Ela vai ser de iniciativa do exequente, não vai entrar aqui na hipótese que a gente conversa ali, né? Efetivamente, da possibilidade que nós vamos conversar e fazer um asterisco daqui a pouquinho, da iniciativa ser de ofício. E essa decisão, ela pode, inclusive, estar sendo já, ou ser objeto de um recurso sem efeito suspensivo. Né? Então, a gente vai entrar nessa ideia aí de provisoriamente executar, e executa-se ali provisoriamente até o momento da penhora. Tá? Então, é possível a execução provisória aqui no processo do trabalho. O que nós vamos estudar efetivamente agora vão ser as situações envolvendo o quê, gente? Execução definitiva. Tá? Então, isso aqui é que vai ser o nosso objeto de estudo nesse momento. Tá? Lembrando o seguinte, tá, gente? Que os títulos executivos extrajudiciais, que nós vamos conversar aqui sobre eles daqui a pouquinho, eles, obviamente, só vão poder ser objeto de execução o quê, gente? Definitiva. Tá? Nós vamos conversar agora, então, sobre execução definitiva. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que relembrar e conversar aqui, títulos executivos. Né? Aqui no processo do trabalho, Adélia, eu estou lembrando disso lá do CPC, a gente tem títulos executivos judiciais e títulos executivos extrajudiciais. Sim. Aqui na CLT a gente tem essa ideia também, a gente tem expressamente quais são os títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Nós vamos ver aqui que, obviamente, a gente vai considerar isso aqui um rol exemplificativo, mas a gente tem que saber, né, qual que é a redação trazida para a gente pelo 876, literalidade. Primeira fase, lembram? Primeira fase, a gente fecha a cabeça aqui na CLT, tem a ideia da abrangência, fecha a cabeça, 876 da CLT. Vamos lá. Quais são os títulos executivos judiciais aqui para nós, segundo o 876 da CLT? Já vimos todos, inclusive, olha, acordos não cumpridos, então, acordos não cumpridos. O que mais que vai ser objeto aqui de, né, já de execução? As nossas decisões com trânsito em julgado. Então, decisões transitadas em julgado. Em julgado. Tá? Decisões com trânsito em julgado. Ficou parecendo um F aqui, mas tudo bem. Com trânsito em julgado. E as decisões que não foram objeto, vou colocar aqui sem, tá? De recurso com efeito suspensivo. Com efeito suspensivo. Então, traduzindo aqui para a gente, tá? Acordos não cumpridos, decisões que já transitaram em julgado, então já fizeram ali a coisa julgada aqui para a gente, material, tá? E aquelas decisões que não foram objeto ali de recurso com efeito suspensivo. Ok? Belezinha?